Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você nesta terça-feira pela manhã para falar de Vasco, aqui no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Já vou pedir para você, no início, por favor, deixe seu like e no final, se você gostou dessa resenha, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos, principalmente de WhatsApp, que eu tenho certeza que todo mundo que está me olhando aí do outro lado tem um grupo de WhatsApp que fala de Vasco. Ou é o grupo da sua cidade, ou é o grupo do seu estado, ou é o grupo do seu trabalho. A gente sabe que os vascaínos sempre estão unidos e a gente procura aí compartilhar e debater o dia todo aquilo que diz respeito ao Vasco. E olha, torcedor, que a gente chega aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco já está pressionado. O Vasco já está, infelizmente, na segunda parte da tabela. Claro que é muito cedo, claro que é um começo de campeonato. E eu já falei aqui, e volto a repetir, por rendimento, o Vasco poderia sim estar pelo menos aí na 7ª colocação com 5 pontos, porque o Vasco teve um bom rendimento contra a equipe do Red Bull Bragantino, poderia ter voltado de lá com um empate. E no clássico, contra o Fluminense no último sábado, eu também acredito que o Vasco poderia aí ter voltado com um empate. E agora é aquela pressão para esse jogo contra o Criciúma, e não adianta falar que não tem pressão, porque tem sim. Quando se trata de Vasco, sempre a pressão vem em primeiro lugar, independente da posição da tabela ou independente aí da equipe que vai entrar em campo, o Vasco é pressão sempre. Eu sempre tenho como parâmetro, por exemplo, o depoimento de Bismarck e de Luizinho, que sempre deixam claro que jogar no Vasco não é fácil, é algo difícil, porque a camisa pesa realmente 1 tonelada. E nesse momento, em que o Vasco aí já vem de 2 derrotas consecutivas, enfrenta a equipe do Criciúma. Eu, particularmente, conheço bem a equipe do Criciúma, até porque eu trabalho aqui no meu estado também na imprensa. Inclusive, fiz 3 partidas do Criciúma no campeonato estadual. Criciúma é o atual campeão catarinense, só que conseguiu o título de uma maneira que precisou sofrer bastante. Pelo orçamento, é a única equipe do estado na Série A. A gente imaginava até que o Criciúma ganharia o campeonato aí com uma certa tranquilidade. Na semifinal, precisou ir para os pênaltis para conseguir a sua vaga para a final contra uma equipe de Série D. Nas quartas, classificou com o goleiro pegando um pênalti também contra uma equipe da Série D. E na final, contra a equipe do Brusque, que daí já é uma equipe de Série B, a arbitragem foi bastante contestada. Aliás, houve 2 pênaltis claríssimos para a equipe do Brusque, que passaram batidos, e o Criciúma acabou sendo campeão do estado. Então, assim, não caiam na pilha, porque o Criciúma é uma equipe muito difícil, que não sei o quê. Olha, posso falar aqui para você, fácil nada é, mas não vamos pintar o adversário do próximo sábado em São Januário como uma grande equipe. Mas o Criciúma empatou com o Atlético na Arena MRV. Ok, e empatou com o Juventude em casa, que levou 5 do Botafogo. Então, assim, o parâmetro é um parâmetro normal. A gente não precisa superdimensionar essa equipe do Criciúma. Precisa respeitar. Agora, colocar numa prateleira que é um jogo que o Vasco tem a necessidade de vencer. E para o Vasco vencer esse jogo, eu acredito que é fundamental a volta do Payet. Eu acredito que, num primeiro momento, o prazo que foi dado para o Payet voltar a praticar futebol, ele realmente casa com esse sábado frente à equipe do Criciúma. E o posicionamento do Payet é algo que todo torcedor vascaíno fica debatendo. E eu percebo que o técnico Ramon Dias, no último sábado contra o Fluminense, a maneira que ele postou a equipe no segundo tempo, dá indícios da maneira que dá para aproveitar esse Payet no retorno à equipe do Vasco. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou até chato no momento de falar de esquema, que eu não gosto muito de utilizar números. Eu não gosto de ficar nessa resenha do 4-4-2, do 4-3-3, do 4-1-4-1, do 3-5-2. Eu vejo que o futebol é muito dinâmico e não dá para a gente ficar terminando o debate em cima de números. O futebol é você negociar com o seu adversário zonas do campo, tempo, espaço, qualidade, enfim. São vários parâmetros que definem se uma equipe vai atuar bem ou não, e não o seu esquema tático. Eu vejo que para esse momento do Vasco, já que parece que o Ramon Dias aí
abriu mão realmente do esquema com 3 zagueiros, ele poderia tentar o 4-2-3-1 que ele tentou no segundo tempo contra a equipe do Fluminense, em que o David atuou atrás do Verratti com 2 extremas, Eric Marcos e o Ryan, como fala o técnico Ramon Dias, e lá na frente o Verratti. Eu vejo que para a partida contra o Criciúma, o técnico Ramon Dias poderia utilizar o 4-2-3-1, fazer aqui esse esquema com 2 volantes, com o Hugo Moura e mais um volante, ou o Matheus Carvalho, ou o Sforza, ou o Zé Gabriel. Aí eu vou confessar a você que eu não tenho, assim, uma grande predileção por um deles. Talvez pelo Matheus Carvalho, aí ficaria um volante destro, que é o Hugo Moura, um volante canhoto, que é o Matheus Carvalho. Nessa linha de 3 aqui, o David, eu colocaria ele pelo lado esquerdo, com o Payet centralizado como esse meia atrás do Verratti, e aqui pelo lado direito, eu acho que o Ryan pode ter a oportunidade, o Ryan, ou então o Eric Marcos, eu acho que é um jogador que também poderia ter uma oportunidade por ali, apesar do Eric Marcos preferir jogar mais pelo lado de cá. Então, esses 2 extremas, com a bola, óbvio, buscar o fundo, buscar trazer para dentro, e sem a bola descer para formar essa linha de 4 aqui e deixar Payet e Verratti apenas para fechar a linha de passe. Ou então, outro modelo que também dá para fazer, e o Ramon já desenhou algumas vezes esse ano no Vasco, é o 4-1-4-1, com o Verratti lá na frente, o Hugo Moura ser esse cara aqui na frente da zaga, porque impressiona que em 45 minutos conseguiu ter 5 roubadas de bola no último final de semana, é muita coisa, estreou muito bem contra o Fluminense, com o Hugo por aqui, e aqui nessa segunda linha os 2 extremas, e daí alguém mais próximo ao Payet por dentro. Esse alguém, como eu falei, pode ser o Matheus Carvalho, pode ser o Sforza, enfim, um desses 2 jogadores aqui para formar esse 4-1-4-1. Agora, o mais importante é não, mais uma vez, trazer o Payet para o lado esquerdo do campo. Já passou da hora da gente trazer o Payet para trabalhar entre linhas, para ser esse cara que quando o adversário trabalhar com 2 linhas de 4, que a maioria dos adversários, todo mundo defende dessa maneira, né? Com apenas 2 jogadores lá na frente, geralmente é o meia central que acaba ficando lá na frente, o Payet precisa ser esse cara para entrar aqui, para ser esse cara para trabalhar entre linhas, para achar o Verratti, para achar o extrema da direita, para achar o extrema da esquerda, para chegar na entrada da área e chute de média e longa distância, e não apenas ficar preso pelo lado esquerdo do campo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que essa é a melhor escalação do Vasco para a partida de sábado contra o Criciúma. Soltar essa equipe, deixar o Payet próximo ao Verratti com 2 extremos. Lá atrás, a lateral direita, eu não tenho convicção nenhuma, 0 a minha convicção. Se ele escalar Paulo Henrique, Puma, João Vitor, na boa, eu não tenho convicção, porque esse ano ninguém ainda fez uma partida de excelência nessa lateral direita do Vasco. A zaga central provavelmente tenha o retorno, a volta do Medel, que é um jogador ali que está consolidado nesse lado direito da zaga do Vasco. Zagueiro pela esquerda, o Léo Pelé, que nos últimos 2 jogos aí, junto com o Verratti, foi o melhor jogador do Vasco, vem jogando muita bola o Léo, e na lateral esquerda o Piton. Aliás, tem algumas coisas da coletiva do Ramon, do último sábado, que ficaram martelando na minha cabeça. Eu confesso a vocês, torcedores, que eu não estou entendendo essa história do cansaço do Piton. Porque, vejamos, o Vasco ficou entre o Nova Iguaçu e a estreia do Campeonato Brasileiro 28 dias sem jogar. E já com 3 rodadas já tem cansaço. Eu não estou dizendo que não há esse cansaço. Eu só acho estranho, porque uma equipe que jogou tão pouco igual o Vasco, que não está em participações em competições sul-americanas, não tem viagens desgastantes, já nesse momento o Piton apresenta algum tipo de cansaço. E olha que eu acho o Piton, se eu tiver que citar aí 3 jogadores da prateleira mais alta do Vasco desse elenco, o Piton está no meio. Eu acho ele um grande jogador. Eu só não consigo entender que na 3ª rodada do Brasileiro, depois de ficar 1 mês inteiro sem jogar, o Ramon Dias diz que a queda de rendimento do Piton está associada ao seu cansaço. Enfim, não entendo de preparação física, não estou aqui questionando o trabalho de quem trabalha no Vasco, até porque, como eu não entendo, eu não questiono. Eu apenas estou fazendo uma observação que eu acho estranho, esse momento do Piton já estar cansado aí.
Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha hoje aqui no Acorda. Espero que vocês tenham gostado. Torcedor, vamos fazer esse exercício? Todo mundo coloca o seu time aí embaixo, que eu vou ler comentário por comentário. E se eu achar algum time interessante, eu cito quem escalou e na próximo encontro aqui nosso, na live, eu já vou citar. Beleza, galera? Like, por favor, não custa nada. Compartilha nas suas redes sociais aí, para cada vez mais dar mais engajamento aí no Ave Mais, no segundo canal da plataforma aqui, Atenção Vascaínos. Abraço, galera!